aqui com o professor Marcos Oliveira, ele que é coordenador do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Estado do Amapá. O objetivo da nossa pesquisa, o objetivo da atividade é ter um entendimento melhor, uma melhor compreensão da aplicação da metodologia científica no curso de Engenharia de Pesca. Professor Marcos, gostaria que o senhor se apresentasse e pudesse nos fornecer todo esse conteúdo de grande importância. Bom, me chamo Marcos Sidney Brito de Oliveira, sou atualmente coordenador do curso de Engenharia de Pesca aqui da Universidade do Estado do Amapá. Atualmente como coordenador, mas também sou professor, né? Sou docente da instituição, atuando aí principalmente no curso de Engenharia de Pesca da universidade e atuando principalmente com fazendo pesquisas, desenvolvendo atividades relacionadas a parasitas em peixe, né? Que é uma das áreas que eu atuo como pesquisador e como docente aqui na instituição. Professor Marcos, na engenharia de pesca, os problemas de pesquisa surgem mais das demandas do setor produtivo, indústrias e pescadores, ou de lacunas que o senhor observa na literatura acadêmica? Bom, para darmos início, né, às pesquisas que a gente desenvolve dentro da instituição, e também o que a gente vem trazendo, né, desde as atividades que a gente vem desenvolvendo desde as nossas primeiras formações, né, no começo as demandas elas partem mais de uma necessidade de lacuna dentro da literatura, né, como por exemplo TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Geralmente a gente aborda considerando as lacunas que a gente observa na literatura. No entanto, né, a partir de agora, considerando que a gente está falando de universidade, né, essas lacunas por si só elas não são suficientes para nos dar essa direção. Então, como universidade, a gente também precisa atender algumas demandas externas, se tratando, por exemplo, né, de demandas, pode ser de uma associação de pescadores, do setor privado ou do setor público, né? E essas demandas partem de uma necessidade social, uma necessidade ambiental, que, por exemplo, os moradores de uma determinada comunidade observam, né, que tem ali um problema acontecendo, e nós, como instituição, a gente pode estar entrando para justamente auxiliar. Por exemplo, recentemente a gente está aí estávamos, né, acompanhando uma situação onde a gente foi acionado pelo Ministério Público, mas que quem acionou o Ministério Público foi uma comunidade, onde essa comunidade ela estava observando que a pesca naquele local ali, né, que estava acontecendo de uma maneira muito predatória, voltada para o pirarucu. Então a comunidade como um todo observou que aquilo ali era um problema e que a gente poderia, e que a comunidade levou isso para o Ministério Público acionou determinadas repartições, inclusive uma delas a instituição, a Universidade do Estado do Amapá. Então, a gente como universidade, né, entra justamente nessa situação para mostrar, para apresentar ali uma proposta de projeto para acompanhamento, por exemplo, da ictiofauna, que é a fauna de peixe daquela região, para a gente acompanhar e avaliar de fato se o problema que está acontecendo ali está relacionado à pesca, né, em atividades predatórias, por exemplo. Então, isso parte de uma demanda, seja ela de uma comunidade ou de algum órgão específico, né, que vise sempre atender a sociedade, né, e o meio ambiente como um todo. Correto. Então, tem a possibilidade da gente fazer, né, os projetos de pesquisa e aplicar essa pesquisa
considerando as lacunas, né, na literatura, e também por demandas que chegam até a universidade, seja ela, né, de comunidades ou institucional, como eu expliquei. A instituição também entra como um órgão monitorando toda essa pesquisa do início ao fim, até a conclusão, digamos exatamente, assim. Esse é o objetivo, né? A gente fazer o acompanhamento da fauna de peixe, por exemplo, daquela região, e para observar se essa determinada espécie, por exemplo, ela de fato está entrando ali num processo de colapso, né, da população. Sim. Né? E propor também para a comunidade possibilidades de melhoramento, de melhorar, né, se a gente está falando ali, por exemplo, de um ambiente que não está proporcionando que esses animais reproduzam, né, a pesca ali está, por exemplo, acontecendo de forma desordenada, né, então a gente vai justamente auxiliar nesse sentido de que qual a direção que é dada, por exemplo, vamos fazer aí um plano de manejo, um plano de monitoramento, né? Então a gente entra também nesse sentido, mas a pesquisa ela é necessária para a gente entender como é que é aquela população de peixe ali naquele local, tá? Professor Marcos, como o senhor transforma uma observação no campo ou no laboratório em uma pergunta de pesquisa que seja cientificamente viável? Bom, a pergunta em si, que é o que direciona, né, geralmente uma pesquisa científica, ela pode ser feita de diversas situações, né? Mas basicamente as perguntas elas surgem, como eu expliquei, elas surgem de uma análise na literatura, e essa análise de literatura, que a gente chama de revisão bibliográfica, muitas das vezes, é nela que a gente tem uma compreensão né, do cenário sobre aquele determinado assunto, né? Com isso a gente tem uma compreensão do que já foi desenvolvido, né? E o que pode ser desenvolvido com base naquela nossa leitura. Então, basicamente as perguntas são feitas nesse sentido, né? Mas né, em alguns casos, quando a gente está, por exemplo, em atividades em campo, em atividades em laboratório, a gente observa na natureza, né, determinadas situações e que a gente se pergunta, tá, mas se isso aqui acontecer dessa forma, né, qual o sentido, por exemplo, né, de um determinado animal reproduzir na época da cheia, né? Então a gente começa a se perguntar se aquela reprodução daquele peixe, por exemplo, ocorre de fato naquele momento ali do período anual, né? E o que interfere, né, nessa reprodução? Quais são as variáveis que estão influenciando diretamente na reprodução desses animais, por exemplo, naquele ambiente, né? Então hoje a gente tem um entendimento de que a maioria das espécies de peixe reproduzem, por exemplo, no período de cheias, né, dos rios, né? Então a gente observa que a chuva, né, nesse caso, é o ponto principal, assim, que determina, né, a reprodução desses animais na natureza. Então a gente se faz perguntas, às vezes, estando em campo, considerando observações que a gente está, né, fazendo ali, mas isso é muito da nossa curiosidade como pesquisador. Então, para ser um bom pesquisador, tem que ser curioso, né? Eu brinco sempre com isso, eu sempre falo isso, porque é essa curiosidade que vai nos levar a ter uma compreensão de fato daquele ambiente, né? Tem que levar, digamos assim, tem que ser levado em consideração todo esse conhecimento empírico, né, do local. Também, da região, tá? E conhecer a região, não tem coisa melhor para você fazer uma boa pesquisa ali, porque você consegue entender todo aquele cenário, né, de um modo geral. Então, é muito importante, né, esse conhecimento que a gente tem tradicional também, né, que nos ajudam a tomar dar essas direções nas nossas pesquisas, certo? Professor, o senhor poderia nos contar como foi a definição da hipótese de um dos projetos seus mais recentes?
Bom, a gente tem, eu tenho aí em andamento, né, alguns projetos. Vou pensar aqui em um deles. Bom, o mais recente que a gente está desenvolvendo agora é junto com uma aluna de mestrado, né? É uma hipótese voltada aí para conhecimento lógico da diversidade de peixes, de um grupo de peixes que são ciclídeos, por exemplo. E o que a gente, o que nos levou a tomar como contrapartida, né, para a decisão da hipótese que a gente quer testar, parte do princípio do princípio de formação dos rios, das hidrografias nossas aqui do estado do Amapá, né? Então, particularmente, nós temos aí uma, uma nós temos aí um estado, né, que é o estado do Amapá, que ele tem duas grandes, vamos considerar assim, dois grandes destinos da água que cai das chuvas aqui, né? Um dos destinos são os rios que drenam para a costa do Amapá, que são os rios que vão desembocar aí no Oceano Atlântico, de fato, né? E a gente está falando de rios, por exemplo, acima do rio Araguari. Todos esses rios passando o Araguari desaguam praticamente para o oceano. E tem aqueles que desaguam no rio Amazonas, né, que drena para a bacia amazônica. Então, considerando esse conhecimento que a gente tem sobre essa região e considerando que as espécies de peixes e outros animais, né, aquáticos, a diversificação das espécies ou a organização das populações, dessas populações de peixe, elas estão relacionadas exatamente a essa formação hidrográfica, né? Porque esses peixes vivem nos rios, então a gente compreende que a formação das bacias tem um papel muito grande, né, nesse comportamento da população de peixe, né, de um modo geral. Então, conhecendo essa região, a gente observa que as bacias que drenam para o oceano são diferentes das bacias que drenam, né, dos rios que drenam para o Amazonas. Então, considerando isso, a gente observa que existe um isolamento. Sim. E aí esse isolamento ele é importante, né, nessa diversificação de espécies, mas também na formação das populações, né? Então, compreender essa dinâmica, né, geológica, né, que são processos geológicos, nos ajuda a entender a distribuição desses animais, dessas espécies de peixe na região, né? Então a gente entende aí que provavelmente existe separação, né, de espécies, as espécies que são dos rios que drenam para o oceano, das espécies que vivem nos rios que drenam para o Amazonas, né? Então a nossa hipótese basicamente é essa, né, de que existe essa distinção de espécies de peixes, né, em relação a essas hidrografias, né? E o objetivo do trabalho é avaliar exatamente isso, certo? Professor, como é feita a coleta de dados no seu dia a dia? Vocês utilizam uma abordagem quantitativa, qualitativa ou mista? Bom, no geral, as nossas pesquisas, né, as pesquisas que eu desenvolvo, basicamente, elas são de cunho mais quantitativo, né? Em alguns casos mista, mas principalmente quantitativo. Principalmente porque a gente observa, a gente avalia, por exemplo, a diversidade, né, a composição de espécies, tá? Mas, dependendo do estudo também, a gente usa, né, métodos qualitativos, né? Por exemplo, quando a gente fala de qualitativo, nós estamos falando de uma determinada qualidade, de uma determinada característica ali, como, por exemplo, vamos supor aí que a gente está falando de morfologia, né, aspectos morfológicos, por exemplo, então a gente está considerando aí uma abordagem qualitativa, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de descrições de novas espécies, geralmente a gente usa abordagens qualitativas, né, para avaliar, por exemplo, a morfologia daqueles animais e comparar com outros, né? Então, isso é uma abordagem qualitativa.
Mas, de modo geral, a gente usa também muito quantitativo, né? Por exemplo, eu quero comparar, eu quero avaliar, por exemplo, a fauna de peixe de ciclídeos, né? Como eu expliquei para vocês, no, em duas bacias hidrográficas, né? As bacias que drenam para o oceano e as bacias que drenam para o Rio Amazonas. Então a gente vai para campo, coleta esses peixes, né? Usando aí de diversas metodologias como rede tarrafa, né? Anzol. E essa coleta o objetivo é coletar uma quantidade de peixe para a gente fazer justamente essa avaliação, né? E para isso a gente precisa de um quantitativo de peixe, né? Por exemplo, a gente quer avaliar qual a diversidade desse grupo de animal naquelas duas bacias hidrográficas. Então a gente coleta dados de abundância, por exemplo, né, desses bichos naquela região. Tá? Então, de modo geral, a gente usa quantitativo, qualitativo e lista, né, dependendo do caso, né, basicamente. Depende muito da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Professor, poderia nos dar um exemplo de uma pesquisa onde um método teve que ser adaptado durante um percurso devido a algum imprevisto? Isso acontece muito, né? Acho que dentro da pesquisa é algo que é muito, muito corriqueiro. A gente sempre planeja algo, né? Mas como esse planejamento não é porque não foi bem feito, é porque de fato sempre, né, vai existir situações, né? Vão existir situações em que a gente precisa fazer adaptações, né? E isso são em diversos segmentos da pesquisa, desde o começo ali de você estar escrevendo, que você tem um computador que está já trazendo problema, né? Até ao ponto de você executar a atividade, né? Então, o jeitinho brasileiro, ele sempre vai existir nesses casos, assim, que é justamente essa nossa capacidade de se readaptar, se reorganizar em relação às atividades, né? Mas, basicamente, eu vivencio isso muito em laboratório, mas também, principalmente, em campo, né? Então, é um pneu de carro que fura, até situações, por exemplo, de mudança de metodologia, considerando que você estava planejando coletar, por exemplo, em um determinado rio, em um trecho daquele rio, mas você não conseguiu chegar naquele trecho por conta de, né, vazão de água ou grande quantidade, ou não tinha água no rio, né? Basicamente o rio ficou praticamente seco, né? Mudanças, por exemplo, adaptações, quando a gente fala de equipamentos, né? Equipamentos que a gente pensava que ia servir para aquela determinada atividade, para aquela coleta, mas não serviu, a gente precisou fazer readaptações. Então, de um modo geral, são N situações que a gente precisa fazer, né, essas adaptações e alterações da metodologia durante as atividades, né? Poderia citar várias, assim, mas, de um modo geral, elas acontecem corriqueiramente. Tá? Professor, muitas vezes o resultado de uma pesquisa é diferente da hipótese inicial. Como a metodologia ajuda a validar um resultado que teoricamente deu errado? Bom, quando a gente faz um levantamento bibliográfico, né, para conhecer aquele assunto, é nesse momento que a gente começa a sugerir hipóteses, né? A gente faz as perguntas e, consequentemente, as hipóteses vêm juntos. Então, essa hipótese que a gente gera inicialmente, né, o nome por si já diz, né, é uma hipótese. Ela pode ser refutada ou não, né, ou pode ser aceita ou não nesse caso. Então, a gente não se preocupa muito, né, em que aquela hipótese, ela vai ser, por exemplo, aceita ou ela vai ser rejeitada, né, mas geralmente a gente parte do princípio de que a nossa hipótese ela vai ser testada, né. Então, a gente sugere que vá acontecer daquela forma, considerando aspectos biológicos, ecológicos, evolutivos, né? Dependendo do assunto que você está abordando. Então, de um modo geral, né, a gente vai testar essa hipótese. Ela pode ser, né, aceita ou rejeitada, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente está testando e a natureza por si só, né, ela
muitas das vezes ela nos surpreende, né? Geralmente ela nos surpreende. E aquilo que a gente imaginava que iria acontecer, que é a nossa hipótese, às vezes acontece totalmente o contrário. E isso não desmerece o seu trabalho. Muito pelo contrário, né? Na verdade, você está preparado para receber, né, né, qualquer resultado que aquela hipótese leve ali na sua, né, durante o seu experimento, a sua pesquisa de um modo geral, né? Mas, assim, a hipótese em si ela é para isso, é para você testar se ela vai ser aceita ou se ela vai ser rejeitada, né? Mas para que você tenha um êxito, né, para saber, ó, não, de fato, a hipótese que eu testei seguiu rigorosamente, né, todos os critérios necessários e aquele resultado, né, ele é de fato correto, né? Mesmo sendo um resultado positivo ou negativo, dependendo da sua abordagem, né? Mas a metodologia em si, ela é muito importante, ela é exatamente importante nesse sentido, né? É para isso que serve a metodologia, para você seguir a risca, né, o, o andamento da sua pesquisa, você seguir direitinho aquilo que você planejou, né? Para que você alcance o resultado que você hipotetizou ali naquele momento, né? Então, a metodologia ela é essencial justamente considerando esses aspectos também, tá? Não é só para você definir que você tem que coletar, é para você de fato seguir aqueles critérios que você pensou, né? Por exemplo, eu estou imaginando que vai acontecer dessa maneira, mas e se as chuvas mudarem, por exemplo, né? E se aquele ambiente tiver de uma maneira totalmente fora o que eu estava imaginando, né? Então, a tua metodologia, ela pode não ter sido adequada para aquela situação, e você precisa fazer adaptações, né? Que é justamente aqueles comentários que eu fiz anteriormente, considerando a pergunta, né, relacionada, né, aos imprevistos, por exemplo, né? Então, a metodologia ela tem esse papel importantíssimo dentro da pesquisa, tá? Para finalizar nossa entrevista, que dicas o senhor daria para nós, estudantes, sobre a importância de dominar a metodologia científica antes mesmo de irmos para o mercado de trabalho? Bom, de um modo geral, né, a metodologia científica, ela é um dos principais pontos dentro do desenvolvimento de uma pesquisa, né? Não só da pesquisa, mas também dentro né, de um âmbito geral, né, que você está dentro daquele curso, ou dentro de um determinado segmento, dentro de um determinado trabalho que você quer desenvolver, né? Então, a metodologia, né, ela parte do princípio, né, de que você planeja para você fazer uma boa execução. Então, assim, considerando dicas, eu acho que a principal dica que eu dou é o planejamento antes de você fazer qualquer atividade, né? Então, se planejar para você não ter lá os problemas, que sempre vão ter, né? Esses problemas, por exemplo, mudanças de metodologia ao longo do tempo, um problema que aconteceu ali durante as suas atividades de campo. Então, tem que estar preparado para essas mudanças. Mas quanto mais você reduz esses possíveis problemas, né, de acontecerem esses possíveis problemas, quanto mais você reduz isso, melhor é para a sua atividade. E nada melhor disso do que o planejamento. Então, se você se planeja de fato, seja para você executar atividades de pesquisa, ou seja para você executar, por exemplo, as suas atividades como engenheiro de pesca lá na aquicultura, fazendo seus procedimentos, por exemplo, de construção de viveiros, toda a parte de monitoramento, né, daquela piscicultura, acompanhamento daquela piscicultura, seja relacionado ao desenvolvimento dos peixes ou à qualidade de água.
né? Então, tudo exige planejamento, né? Se você se planeja antes, qualquer trabalho, qualquer atividade, se você se planeja antes, você vai ter uma execução da sua atividade, né, ok, com certeza vai dar certo, apesar dos imprevistos, né, que acontecem. Então, acho que a principal dica que eu dou aqui para vocês é planejamento, né, e lógico, sempre estar atento às, né, como sempre eu falo, uma boa revisão daquele assunto vai, né, vai justamente te dar, te permitir cortar caminho, né, no sentido de que você poderia se demorar mais, né, para executar uma determinada atividade, ou mesmo você não vai ter surpresas, né, desde que você faça uma boa revisão daquele assunto, né, se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, a revisão bibliográfica ela é essencial, ela é extremamente necessária, né, então fazer uma boa revisão do assunto, do conteúdo, é uma outra dica também que eu dou para vocês. Seguindo isso, eu acho que as outras, né, etapas são consequências, tá bom? Professor Marcos, gostaríamos de agradecer a sua contribuição nessa atividade de metodologia científica, de ter cedido o seu preciosíssimo tempo no sentido de nos ajudar com todas essas dicas na parte de metodologia científica. Nossos agradecimentos, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom poder colaborar, né, com o desenvolvimento de vocês como acadêmicos dentro da instituição. É um pouco apertado a gente ajustar a agenda, né, e tudo mais, mas a gente consegue fazer e resolver essas situações. E lógico, estou sempre aí disponível, né, para colaborar naquilo que for necessário em relação às atividades que vocês vêm desenvolvendo dentro da instituição. Como eu falei, a gente ajusta horário, ajusta a agenda, mas a gente resolve, tá bom? Tá certo. Então, obrigado. Obrigado. Aqui é o... Bom, tivemos um entendimento, de modo geral, com essa entrevista, com as dicas e com todo esse entendimento que nos foi passado pelo professor Marcos, que a metodologia científica, não resta dúvida quanto à sua importância, quanto ao direcionamento, para que você tenha êxito no desenvolvimento de qualquer trabalho, independente de qualquer profissão e tipo de engenharia. Sempre a metodologia científica ela tem o caminho necessário para que você tenha essa obtenção de êxito nos resultados e na oferta de um bom produto, de um bom trabalho.